Bermudes, né? Desde já, então, agradeço a participação de todos, né, que acompanham essa palestra e passo, então, né, a palavra para o Dr. Felipe Bermudes Pereira, que fale um pouco sobre a sua formação profissional, aonde que atua, né, e já apresente a sua palestra, então, sobre a parte do manejo da cultura do milho e o que foi preparado para apresentar ao grupo. Tu tem em torno de até 1h30, né, 90 minutos, doutor Felipe, para fazer a tua apresentação, tá? Uma boa apresentação. Obrigado. Boa tarde a todos, espero que estejam me ouvindo bem. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao Donato, tá, pelo convite, né, poder participar aqui, poder contribuir um pouquinho. Agradecer também a Maria Luísa e ao Elvis também pelo empenho na organização de todos esses cursos, né, que estão acontecendo. Bom, meu nome é Felipe Bermudes, eu sou pesquisador aqui do CEPAF, aqui em Chapecó, do Centro de Pesquisa para Agricultura Familiar. Entrei aqui em 2015, sou engenheiro agrônomo, formado na Universidade Federal de Pelotas, mestrado na Universidade Federal de Viçosa em Genética e Melhoramento, e na Universidade Federal, na USP, na Exalc, o doutorado em Genética e Melhoramento de Plantas. No mestrado eu trabalhei com milho, no doutorado eu trabalhei com soja, fazendo parte do doutorado na Universidade de Illinois, em Urbana-Champaign, por em torno de 9 meses. Né? Bom, então, eu já vou passar diretamente para a minha apresentação, acho que seria isso, né, Donato? Que seria para falar mais ou menos Isso mesmo, fica à vontade. Peço desculpas se por acaso houver algum equívoco aqui na hora de apresentar, né? Tô aprendendo também, estamos todos aprendendo a mexer, mas a gente vai ajustando os ponteiros aqui. Eu acredito que seria... Deixa eu ver aqui, se seria isso que eu teria que fazer. Vamos ver. Estão vendo minha apresentação? Sim. Tá. Se por acaso cortar alguma coisa, vocês me avisem, tá? Nós vamos falar, então, hoje sobre o manejo da cultura do milho. Certo? Bom, primeiramente vamos falar, então, sobre a origem e evolução do milho. Da onde veio o milho? O milho ele é uma planta que ela foi domesticada pelo homem, tá? Ela não consegue mais sobreviver no ambiente natural sem a intervenção do homem. Por quê? Porque às vezes os grãos eles não soltam voluntariamente mais da espiga sem pelo menos alguém fazendo algum processo mecânico de debulha. Tá? Ele não faz mais como a soja, em alguns cultivares a soja faz isso, ela abre ali, eu esqueci o nome agora, né, da estrutura, mas libera os grãos e eles caem ao chão. No milho moderno isso não acontece mais, tá? Por questões aí, né, de colheita mecânica e tudo mais. Mas ele foi domesticado a partir do teossinto. Então essa planta ela não foi extinta e deu lugar ao milho. Não, ela existe ainda hoje, o teossinto, ela é utilizada, inclusive, em alguns casos ele é chamado de dente de burro, alguma coisa assim, né? E ele é utilizado como cobertura verde para formar a palhada no solo e tudo mais. Então, vejam a diferença entre o teossinto, antigamente dava apenas uma espigueta, né, com alguns poucos grãos, muita ramificação lateral, tá? E aqui tem a comparação com a mesma moeda, né, no tamanho da espigueta, para o tamanho do milho normal, milho moderno que nós temos hoje, com apenas uma haste principal, né? Alguns casos podem acontecer mais de um, e geralmente é uma, no máximo 2 espigas por planta. Tá? O centro de origem do teossinto é na América Central, onde, né, geralmente tem ali o México, onde nós temos o maior banco genético, né, de milho e seus ancestrais é no CIMMYT, que é uma instituição lá no México que mantém esses materiais. E o nome científico do milho é Zea mays. Bom, aqui eu queria mostrar mais uma forma aqui para mostrar a diversidade genética que nós temos de milho.
Não necessariamente nós temos apenas milho amarelinho, né, que muita gente conhece, que a gente planta e geralmente é comercializado. Nós temos uma grande diversidade genética. Como esse material ele foi domesticado pelo homem, cada comunidade, cada grupo de pessoas que tinha um pouquinho de semente foi começar a direcionar, a selecionar materiais que mais lhe atendiam, né, nas suas demandas, seja por uma cor específica de grão, por um sabor, por uma textura diferente, um tipo de amido diferente, um tipo de palha diferente, tá? Então, não sei se vocês conseguem ver o ponteiro do mouse aqui. Alguém me confirma se consegue ver o ponteiro? Sim. Tá. Então, aqui vocês podem ver o milho tunicado, por exemplo, é um milho onde cada grão está sendo envolvido por uma pequena quantidade de palha. Óbvio que isso não é economicamente viável, não é economicamente interessante, né? Mas é bonito. Então, é algo que um dos povos que o cultivou, que domesticou o milho, selecionou dessa forma. Nós também temos milhos com alto teor de antocianina, milhos escuros, milho preto pipoca, milho branco. Aqui parece ser um ancestral do milho doce, muito apreciado nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você não encontra milho verde como a gente consome na praia aqui. Lá, se você quiser milho verde, você vai ter que ir possivelmente em algum estábulo e adquirir os milhos que iriam para os cavalos, né? Eles têm preferência pelo milho doce, e é muito estranho, porque quanto mais sal tu põe, mais doce ele fica. É muito estranho. Então, tem milhos coloridos, né? É uma diversidade muito interessante. E onde que essa diversidade é importante? Principalmente no melhoramento de plantas. Cada material desses apresenta uma combinação genética diferente, tá? E apresenta uma resistência ou suscetibilidade a algum fator que a gente gostaria de controlar. O nosso milho moderno, como a gente cultiva hoje, né, esse amarelinho, todo uniforme, ele apresenta suscetibilidade a diversos fatores, tanto que a gente incluiu a transgenia nos nossos, a gente não, né, as outras empresas, incluíram transgenia nos materiais. Mas níveis de resistência também podem ser encontrados nos materiais antigos, né? Porém, não é um processo simples de se fazer, tá? É um processo que tu vai ter que conseguir, de uma certa forma, isolar essa característica que você quer e fazer um resgate através de cruzamentos com materiais modernos e fazendo o resgate das demais características agronomicamente favoráveis, tá? Então, apenas para mostrar aqui que nós temos uma grande diversidade genética e ela é muito útil tanto para a nossa segurança alimentar, para a gente ter essa diversidade, tá? E no caso de alguma pandemia que atinja o milho, né, a gente tenha materiais que forneçam resistência. Então, ele é importante tanto para a segurança alimentar quanto para o melhoramento genético de plantas. Bom, falando um pouquinho, então, agora sobre morfologia e fisiologia do milho. Como que o milho é? Qual é a estrutura do milho, né, como planta? Aqui nós temos uma secção, né, uma separação das várias estruturas que fazem parte da planta de milho. A primeira parte que eu gostaria de falar é sobre as raízes. Então, nós temos as raízes primárias, que são as raízes que saem as raízes seminais, desculpa, que são as raízes que saem do grão de milho, as primeiras raízes, né, a radícula, e depois saem as raízes primárias e seminais. Né? Então, são esses cabelinhos que dão no milho aqui, são as raízes primárias e as raízes seminais. Tá? Eles não têm uma raiz pivotante, tá? São em formato de cabelo, vamos dizer assim. Tá? E nós temos também um outro tipo de raiz, que são as raízes adventícias ou raízes de suporte, que são aqui nessa terceira foto, na segunda e terceira foto dá para ver elas bem nítidas, tá? Então, elas têm a função de sustentação, absorção de água e de alguns nutrientes, tá? Que ficam mais na parte superficial do solo. E o sistema radicular do milho, ele é superficial, ele é em torno de 30 centímetros. Tá? Algumas empresas já tentaram aumentar o sistema radicular da planta, porém,
há um deslocamento energético da planta daí para ela produzir mais raiz, acaba diminuindo a produtividade. Então, devido ao sistema radicular superficial, o milho ele é tão suscetível aos estresses hídricos, à falta de chuva, tá? Então, se a gente tivesse uma raiz mais profunda, a gente teria materiais menos suscetíveis, né, ao estresse hídrico. Já sobre o caule, então, ele é caracterizado principalmente pelo elongamento dos entrenós do milho. Ele tem uma característica de acúmulo energético, não tanto quanto o seu relacionado, que é a cana-de-açúcar, né? Existe aí um parentesco entre cana-de-açúcar e o milho, só que a cana-de-açúcar, ela acumula muito mais energia em forma de açúcar. Já o milho nem tanto. Mas foi feito estudos de uma planta, eles arrancaram todas as folhas, tá? E verificaram que o caule, além de fazer a fotossíntese, ele também aloca energia e depois ele transloca essa energia no momento de enchimento de grãos, tá? As folhas, aqui eu gostaria de mostrar principalmente as três estruturas, tá? Das folhas de milho. Então, nós temos a lâmina, tá? A bainha e o colar, tá? Então, aqui nós temos a bainha, o colar e a lâmina. Aqui é importante para a gente saber essas três estruturas, porque a gente precisa ter essas três estruturas bem visíveis para considerar que a folha é completamente expandida. No momento que a folha está encartuchada ainda, está enrolada, ela ainda não é completamente expandida. A gente só considera ela completamente expandida quando a gente consegue visualizar o colar e a bainha, tá? Então, isso para frente, quando a gente for falar sobre as escalas fenológicas do milho, quando eu falar em folhas completamente expandidas, é isso. São as três estruturas visíveis, tá? E também aqui, no final da bainha, há uma estrutura membranosa chamada lígula, tá? Então, como que é a disposição das folhas? Elas são de disposição alternada, então uma para a esquerda, uma para a direita, uma para frente, uma para trás, e assim ela vai alternando, tá? A bainha é invaginante. O que que é invaginante? Ela abraça completamente o colmo, tá? Ela também é pilosa e de cor verde clara. Já o limbo, que é a folha, aquela parte da folha que é o que a gente visualiza, né? É o limbo, ele é verde escuro, ele é estreito e de forma lanceolada, ou seja, ele lembra a forma da ponta de uma lança, possuindo bordos serrilhados e com nervura central vigorosa em forma de canaleta. Entre a bainha e o limbo existe a lígula, que é estreita e de natureza membranosa. Aqui é apenas para a gente descrever, né, como é que é a estrutura de uma folha de milho. Bom, e o sistema reprodutivo? O milho, ele é uma espécie alógama, ou seja, principalmente ele faz fecundação cruzada, raramente acontece alguma coisa de autofecundação espontânea, tá? Então, ele sempre cruza com outras plantas. É uma planta monóica, ou seja, as duas estruturas florais, masculina e feminina, estão presentes na mesma planta, porém em estruturas diferentes, no pendão e na boneca. O pendão é a parte masculina e a boneca é a parte feminina. O pendão, então, produz o pólen e a espiga é que vai produzir os grãos. E também ela é protândrica. Protandria, o que significa? A maturação e liberação do pólen antes dos cabelinhos do milho, dos estilos estigmas, estarem receptíveis, já estarem para fora. Então, em torno ali de 3 dias antes dos cabelinhos de milho saírem, a planta já começa a liberar pólen, tendo o pico de liberação de pólen em torno do 3º a 5º dia, tá? Então, há aí uma certa sincronia em questão de pico de liberação de pólen, com as plantas estarem também receptivas a serem fecundadas, né? Certo.
Aqui eu queria mostrar um pouquinho só, mas como curiosidade, tá? Como é que é a estrutura de um pedão. Então, aqui nós temos uma haste principal, hastes secundárias, tá? Aqui mostrando uma florzinha dessa aqui, ela, na verdade, dá duas flores. Dentro dessas duas flores há outras duas estruturas florais, né? Sendo uma fértil e outra não. Tá? Então, nós temos a liberação de pólen, então nós temos os estames aqui, né? Então, aqui, pegando uma florzinha dessa aqui e dissecando ela, que nós temos ainda um outro esquema, tá? Mostrando as estruturas, então, dos estames, né? As glumas e a palha, tá? Mas aqui é mais como curiosidade. E aqui também falando também da espiga, como que é a estrutura. Então, cada primórdio floral daqui da espiga de milho, ela dá origem a duas flores. E essas duas flores dão origem a outras duas estruturas florais, tá? Sendo que uma também é fértil e a outra não. E é por causa disso que raramente você vai encontrar uma espiga em números ímpares, com número de carreiras em números ímpares, porque cada primórdio floral dá origem a duas flores férteis. Tá? Então, por isso que as carreiras são sempre em número par. E cada cabelinho do milho, tá? Ele está ligado a um grão, certo? Então, na hora de liberar os cabelinhos do milho, o terço inferior, mais ou menos aqui onde está o cursor, mais ou menos por aqui, é a primeira parte que vai sair o cabelinho do milho. Tá? A planta começa a liberar os cabelinhos do milho nessa região, depois ela sobe e começa a liberar as daqui. Em terceiro ponto, elas liberam de baixo, né? Saem os cabelinhos da de baixo. E por fim, último cabelinho de milho que sai é o da ponta. Tá? Por isso que em alguns lugares você pode encontrar a ponta da espiga com falha de polinização, com grãos falhados. Por quê? Porque não tinha mais pólen para polinizar aqueles estilos estigmas, aqueles cabelinhos. Tá? Então, ele não consegue formar o grão na ponta da espiga, porque não tem mais pólen. Tá? Isso acontece principalmente em casos onde há falta de chuva no período de florescimento. Eu vou falar isso mais para frente, tá? O quanto que isso impacta na produtividade, mas geralmente quando você tem estresse hídrico no período de florescimento, acaba acontecendo muita falha de fecundação na ponta da espiga. Bom, então, como eu havia falado, a polinização ela é 97% alogamia, ou seja, 97% de fecundação cruzada. Tá? E ela é principalmente feita pelo vento, que a gente conhece como anemocoria. Tá? Então, é principalmente feita por vento. Dificilmente insetos acabam tendo uma função importante na fecundação do milho, na polinização. Tá? E a polinização ela é diferente de fertilização. Uma coisa é ela polinizar, outra coisa é ela conseguir chegar até o óvulo e fecundar, tá? Por quê? Porque o caminho que o grão de pólen tem que fazer entre ele cair no cabelinho de milho e fazer todo o caminho até chegar lá no ovário, né? E fecundar, ele leva em torno de 24 horas para conseguir fazer isso. Sendo que em outros cereais, como arroz, por exemplo, é em torno de 1 ou 2 horas. Então, é um caminho longo que ele tem que fazer, e se algo acontecer, algum estresse hídrico, algum problema ambiental ocasionar, ele pode simplesmente cessar esse avanço, né? O grão de pólen pode cessar esse avanço até o ovário, né? Então, isso é algo que é bem característica do milho, bem diferente, né? Então, polinização é diferente de fertilização. Chuvas na floração, há problemas, tá? Se a gente tiver deficiência hídrica, a gente vai ter o que a gente chama de assincronia floral, ou seja, a planta vai continuar produzindo pólen,
mas pela falta de chuva, a planta vai atrasar a emissão dos estilos estigmas, dos cabelinhos do milho. Então, quanto mais a planta fica dias ali liberando pólen e não tem cabelinhos de milho para ela polinizar, quando esses cabelinhos do milho saírem, já praticamente não vai ter pólen mais ali. Né? O pólen tem viabilidade de 24 horas. Após 24 horas, ele não é mais viável. Tá? E também, se nós tivermos chuvas intensas na floração, a gente pode ter um problema de empapar o grão de pólen. Tá? Ele vira uma papa e ele acaba, pelo vento, ele não consegue se deslocar e ele acaba não chegando também até os cabelinhos do milho. Tá? Então, nós temos que ter outros problemas aqui, de 13 a 15 folhas expandidas, nós temos que tomar cuidado com granizo, tá? Ela pode, realmente ele vai danificar muito a lavoura, nós vamos ter muitas perdas de fotoassimilados, tá? Vai danificar muitas folhas, e nós podemos ter até 70% de perdas, tá? Sendo que 70% dessas folhas estão produzindo fotoassimilados, e a gente vai ter paralisação do crescimento, tá? Estão me escutando bem até agora, pessoal? Tá tudo certo? Só para checar. Ok. Tá. Tipos de grão que nós temos também de milho, nós temos tipo de grão pipoca, duro, dentado, farináceo e doce, e isso depende do quê? Do tipo de endospermas que nós temos. Então, nós temos endosperma vítreo, tá? Que é bem do tipo pipoca e o duro, tá? E nós temos endosperma farináceo, no caso de dentado, ele vai ter um endosperma farináceo mais aqui na parte de cima do grão, né? Bem naquela parte que é visível, então a gente vê aquela invaginação no grão, né? Quando ele seca, ele dá aquela entradinha, parece aquele marca de dente, né? Por isso que é o nome dentado, parece que alguém marcou com dente ali. E também tem o tipo farináceo, que geralmente é o milho branco, né? Geralmente ele utiliza ele acaba tendo essa característica de grãos mais farináceos, tá? E aqui mostrando também como que é o grão de milho. Então, grande parte dele é um endosperma, ou seja, esse amido, né, de reserva do grão, tá? Nós já temos várias estruturas formadas aqui já no embrião. Então, nós temos o cotilédone, o coleóptilo, a plúmula, o mesocótilo, a radícula e a coleorrhiza, tá? Nós já temos várias partes aqui já montadas, né, para o milho germinar. Então, há alguns danos mecânicos que podem ocorrer no milho, se eles ocorrerem na região do endosperma, não é tão preocupante, vamos dizer assim, óbvio que a gente tem que cuidar, em casos de, se tiver muito dano mecânico, tem que cuidar mais a umidade, tem que cuidar mais ainda os insetos de grãos armazenados, mas ele não vai danificar a ponto de haver problemas de germinação. Então, se houver danos aqui, ó, nessa parte, né, que é o germe do trigo, o germe do milho, né, a parte germinativa, é que a gente realmente vai ter problemas, né, em qualidade de semente, por exemplo, se a gente estiver produzindo sementes. Bom, e agora nós vamos falar, então, mais sobre as escalas fenológicas. Essas informações eu peguei principalmente num informativo da Associação Brasileira para a Pesquisa da Patossa e do Fosfato, antiga Patafós, não sei se ela existe ainda, tá? E que é uma informação de como a planta de milho se desenvolve, tá? É um material de 2003, sendo que ele foi traduzido de uma universidade de Iowa, que é uma publicação de 1993. Tá? Então, tem a escala de Ricci, que foi proposta em 1993, que é utilizada até hoje. Certo? E essa escala, ela é dessa forma. Tá? Então, desde a emergência, passando pelos estágios vegetativos e os estágios reprodutivos, tá? Considerando aí uma planta padrão, tá? Que teve até chegar em período reprodutivo, tá? Em florescimento, ela teve em torno de 9 a 10 semanas, e a maturação fisiológica chegou em torno de 55 dias após o florescimento, tá? Então, esse aqui é um material
material que eles utilizaram como padrão. Óbvio que nós temos materiais hoje em dia de diferentes ciclos, tá? Mas esse aqui é mais ou menos um guia, mais algo para a gente conhecer um pouco dos ciclos dos materiais. Geralmente os materiais em diferença de ciclo, eles vão diferenciar aqui, entre V1 e R1, tá? Onde eles vão ter a maior diferença deles é nesse estágio vegetativo, tá? Então, uns têm o estágio vegetativo menor, outros têm estágio vegetativo maior. Tá? E é aqui que a gente vai utilizar os conceitos de folhas completamente expandidas, tá? Então, V1 é uma folha completamente expandida, tendo visível a lâmina foliar, o colar e a bainha, tá? V3, V7, V10, até o VT, que é quando ela emite o pendão, tá? E aí o R1 já começa a ser definido quando existe a esterilização dos estilos estigmas, tá? E depois nós temos os períodos reprodutivos até R6, que é a maturação fisiológica. Eu vou abordar de uma certa forma aqui cada um deles, tá? Então, falando sobre o primeiro estágio, que é da semeadura até a emergência, tá? Eu não vou entrar aqui em conceitos já discutidos, tá? No caso de preparo de solo, de adubação, de calagem, e nem de plantabilidade e eficiência de plantio, tá? Esses pontos já foram muito bem abordados por pessoas muito mais gabaritadas do que eu para falar sobre isso, tá? Então, eu vou já falar aqui já direto sobre a emergência. Então, o que acontece quando a gente faz a semeadura até a emergência? O amido que está presente ali no endosperma do grão, ele através de enzimas, ele se transforma em sacarose, tá? Que é o que vai dar realmente energia para o embrião emergir, certo? Então, aí nós vamos ter o mesocótilo, tá? Que é o primeiro entrenó. Então, essa pontinha da planta aqui, que é essa parte que é o que sai do solo até o início da folha, da primeira folhinha, a gente chama de mesocótilo, tá? É o primeiro entrenó do milho, tá? Ele tem parte para dentro do solo e parte para fora do solo, que é o que vai fazer o alongamento. Tá? E o coleóptilo, que é aquela primeira folhinha, é o responsável por fazer a ruptura do solo. Aqui nós temos que tomar muito cuidado com solos compactados ou semeadura muito profunda. Tá? Esse alongamento do entrenó, ele tem um certo limite, vamos dizer assim, né? Para ele conseguir alcançar. Então, semeaduras muito profundas, ele vai demorar mais a sair. E solo compactado, eu vou ter possivelmente problema de stand, né? Nem todas as plantas vão conseguir romper a camada compactada, se a camada for a superficial, principalmente, né? For a camada superficial, algumas plantas podem simplesmente não conseguir romper a camada de solo compactada. Tá? Então, aqui nós temos que prestar atenção nesses dois pontos, tá? Para não tornar muito gasto energético para a planta sair do solo. Tá? Então, o que é importante a gente pensar nesse caso de semeadura e emergência? Ela define o rendimento de grãos, tá? Se tiver seca, temperaturas baixas ou pragas, tá? A gente vai ter menor número de plantas, tá? Se a gente tiver seca, a planta simplesmente não vai conseguir emergir porque as enzimas não conseguem trabalhar no amido sem umidade. Temperaturas muito baixas também, a gente vai ter um atraso na germinação. Tá? E pragas, como vocês conhecem, algumas pragas, algumas lagartas que decepam as plântulas de milho, tá? Então, nós vamos ter menor número de plantas, consequentemente, com menos plantas, a gente vai ter menos espigas. Tá? Isso, então, é um componente de rendimento. Aqui nós temos a primeira definição, o primeiro ponto onde a gente tem que prestar muita atenção na hora do estabelecimento inicial de uma lavoura. Tá? Então, a gente tem que prestar atenção principalmente em seca, temperatura baixa e pragas. Isso vai influenciar no nosso stand. Já falando sobre desenvolvimento vegetativo, ou seja, entre uma folha completamente desenvolvida e 7 folhas completamente desenvolvidas, em torno de 1 a 4 semanas aí, né, até 4 semanas após a emergência, né,
Então, nós temos o desenvolvimento vegetativo, a saída do coleóptero até o primórdio da inflorescência masculina, né, em torno de V6, tá? Aqui, opa, desculpa. Aqui, né, em torno de V6, um pouco antes de V7, tá? As características que nós temos a definição do sistema radicular aqui, que ela vai se estabelecer, né, e formar um bom sistema radicular, tá? E a localização, então, do meristema apical, que é o ponto de crescimento da planta. Aqui nós temos um ponto que se chama V4 aqui. Antes de V4, esse meristema apical ele está abaixo da linha do solo. E depois de V4, ele está acima do nível do solo. Tá? Por que isso é importante? Se a gente tiver uma chuva de granizo, por exemplo, antes de V4, possivelmente esse granizo não danifique o meristema apical e a planta continue crescendo bem, mesmo com a perda de algumas folhas. Tá? Então, ali antes de V4, a gente, se tiver uma chuva de granizo, pode pensar, ir com o pé atrás, se vai realmente ter necessidade de fazer um replantio, se a planta não, se a lavoura não vai se restabelecer. A gente vai ter perdas econômicas? Sim, claro. Qualquer folha é uma perda econômica, mas temos que pensar se realmente vai ser necessário fazer um replantio, tá? Só que antes de V4, nós também temos que tomar cuidado com chuvas torrenciais, tá? Que isso pode, vamos dizer assim, entre aspas, afogar o meristema apical, tá? E aí a planta pode parar de crescer. Então, aqui que eu consigo mostrar para vocês melhor, se vocês conseguem perceber perfeitamente aqui, o ponto de crescimento. Tá? Então, aqui é o ponto de crescimento. Aqui tem um primórdio de pendão. Tá? Então, essa pontinha aqui, antes de V4, ela está abaixo do nível do solo. Depois de V4, ela está acima do nível do solo. Tá? A planta ela vai se desenvolvendo de dentro para fora. Então, aqui são os principais pontos que a gente tem que prestar atenção nesse momento até V7. Tá? A gente tem que tomar cuidado com secas, tá? Principalmente com pragas. Aqui é o ponto principal que a gente está tendo bastante problema, que é o percevejo barriga verde. Aqui na nossa região a gente tem bastante problema com ele. Tá? Então aqui está ele numa posição tradicional, se alimentando. Tá? Ele fica assim, de cabeça para baixo, enquanto se alimenta. Para a gente fazer a aplicação para controlar esse inseto, segundo estudos do nosso colega Leandro Ribeiro, depois ele vai falar, obviamente, com mais detalhes sobre isso, mas ele fez alguns estudos sobre o comportamento desse inseto, tá, para a gente fazer o controle mais efetivo. Então, ele se alimenta de uma forma mais intensa nos primeiros horários da tarde. Então, nesse caso, a aplicação para controle desse inseto seria mais indicado no início da tarde. A gente sabe que existem recomendações com relação à temperatura, né, e com relação a vento, de sempre se fazer as aplicações de manhã, mas de manhã ele geralmente está escondido na palha, no sistema de plantio direto, ele está escondido no meio da palha. Então, se, por exemplo, for utilizado inseticidas de contato, não vão chegar até esse inseto, tá? A maioria dos agricultores, também nessa fase, é quando eles conseguem fazer a última entrada, né, até V7, é quando eles conseguem fazer a última entrada com o trator na lavoura. Depois desse período, o trator geralmente não consegue mais entrar, a barra começa a deitar as plantas, né, e a aplicação fica ineficiente. Então, até aqui, até no máximo V7, a gente consegue fazer os controles de lagartas, né, e o controle de percevejos. Bom, já falando sobre o sistema reprodutivo agora, então, tá? Então, de V5 a V7, que são os primórdios masculinos, até VT, que é o pendoamento, tá? Então, aqui, de V7, tá? Até VT, que é o pendoamento. Então, aqui nós vamos ter como característica a emissão do pendão, tá? As espigas em torno da sexta a sétima folha, contada do pendão ao solo, e não o inverso, não é do solo para cima, é do pendão para baixo, tá? E nesse estágio nós vamos ter definição do número de fileiras de grãos. Então, é aqui que os primórdios florais das espigas vão começar a se definir, tá? Então, é nesse momento que elas vão começar a emitir
as flores. Então, se a gente tiver algum problema ambiental, algum ataque de pragas muito intenso aqui, ou algum problema de falta de chuvas, né, a gente pode ter um problema de menor número de fileiras, tá? Aqui também há o crescimento longitudinal da espiga, ou seja, ela fica mais comprida, entre V12 e V18, com 18 folhas completamente expandidas, tá? Define também o número de óvulos. E os estilos estigmas, então, eles começam a fazer a elongação para serem esterilizados entre V15 e V18 também, tá? E nesse momento aqui é que nós temos geralmente a elongação e a formação das raízes adventícias, tá? Então é aqui que a gente vai ter aquelas raízes de suporte se desenvolvendo, tá? Entre 4 e 8 semanas de avanço da lavoura, tá? Então, no florescimento, as características, nós temos a antese, tá, que é a liberação de pólen, por 5 a 8 dias, sendo que o terceiro dia é o pico de produção. Tá? Então, ela fica produzindo pólen entre 5 e 8 dias, sendo o terceiro dia o pico de produção de pólen. O pólen geralmente é liberado no início da manhã e no entardecer, tá? Nos períodos mais quentes do dia, ali pelo meio-dia, geralmente ela não está liberando pólen. Esses pólens têm viabilidade de 24 horas e a planta produz em torno de 2 a 5 milhões de grãos de pólen, tá? Que dão para fecundar em torno de mais ou menos 1.000 óvulos. E nós temos também, é contestável, mas em torno de 500 metros, geralmente esses grãos de pólen viajam em torno de 500 metros se a gente não considerar animais, tá? Se a gente não considerar abelhas, não considerar mamangavas, né? Outros insetos que possam levar o pólen para outras lavouras, tá? Então, geralmente esse número de 500 metros é utilizado geralmente para isolar campos de produção de sementes ou alguém que está produzindo um material convencional que não quer ter a sua lavoura contaminada com genes transgênicos, tá? Em torno de 500 metros. Mas hoje em dia o pessoal, ao invés de usar os 500 metros, que seria meio difícil, né, de gente, um pouco impraticável, o pessoal geralmente utiliza isolamento por tempo, tá? Então, que os períodos de florescimento não sejam sincronizados, que eles não aconteçam ao mesmo tempo, que as lavouras não floresçam na mesma época, em torno pelo menos uns 10 dias de intervalo, né, entre os florescimentos, tá? Então, depois temos o espigamento e embonecamento, tá? Então, os estilos estigmas aptos, eles saem entre 10 a 14 dias após, né, o início né, eles começam a ser liberados, eles ficam sendo liberados em torno de 10 a 14 dias, tá, da ápice para o base, como eu expliquei anteriormente, tá? E eles acabam saindo em torno de 2 a 3 dias após o pendoamento. Qual a importância do rendimento? Do número de óvulos de inflorescência, se a gente tiver seca ou alta densidade de semeadura, no caso de materiais que não são adaptados para alta densidade, nós podemos ter atraso na exteriorização desses cabelinhos do milho, e assim nós vamos ter um aumento da sincronia floral, e aí vai ter aquele efeito, a planta vai continuar produzindo pólen, e a planta não vai ter ainda cabelinhos do milho para receber esse pólen. Tá? Então, a gente vai ter muito grão falhado na espiga. Tá? Então, cuidado, quando vocês pegam um material para semear, cuidado com a recomendação que é feita pela empresa que obteve esse material. Se eles recomendam colocar 55 mil plantas por hectare, não vá muito além disso, tá? Porque nós podemos ter esse problema de atraso na exteriorização e a sincronia floral, e isso vai dar problema na produção de grãos. Algumas pessoas podem dizer, não, mas eu vou colocar 70 mil plantas porque as outras também dão, então se essa aqui produz tanto por planta, se eu colocar mais planta, ela vai produzir muito mais. Não é assim que funciona, tá? Por questões de estrutura, foliar, tá? E desenvolvimento, realmente, a adaptação desses cultivares a diferentes densidades de semeadura. Então, aqui mostrando, então, do VT,
que é o período de pendoamento, até R1, que é quando saem os cabelinhos do milho, tá? Em torno de 10 semanas após após a emergência. Bom, na parte de enchimento de grãos, então da fertilização até a maturação fisiológica, nós temos as fases R2, que é uma bolha d'água, R3, que é o grão leitoso, que seria a fase em que o milho fica, né, melhor para ser consumido verde, né? O grão pastoso, a formação de dente em R5 e R6 é a maturação fisiológica, tá? Então, da fertilização até a maturação fisiológica, nós temos 3 fases. Tá? Nós temos a fase desculpa, a fase de dilatação, que é de R1 até R2, que é uma fase caracterizada por uma alta intensidade de divisão celular, tá? Nós temos também o linear, que é um rápido acúmulo de matéria seca, tá? Em torno de 80% da matéria seca ela é acumulada nesse período linear, que dura em torno de 30 dias, tá? 30 dias mais ou menos que ele dura. Do grão leitoso até a parte farinácea, então quando a umidade está em torno de 50%. Esse também é caracterizado pela senescência das folhas baixeiras e um aumento da demanda por fotoassimilados. Então é quando a planta vai começar a secar e direcionar todos os fotoassimilados, toda a energia que ela tem nas folhas e no colmo para encher grão, tá? E a fase atenuativa, que é a fase de formação de camada preta, que é a fase de desligamento, é como se cortasse o cordão umbilical dos grãos de milho e eles não conseguem mais receber mais nada da planta, tá? Então, a partir desse momento, o que acontece é que eles apenas perdem umidade, tá? Então, aqui, né, grãos maduros já vão estar em R6, tá? Isso aqui já, a partir daí, só perde umidade. Então, a gente vai ter que definir para que a gente quer colher esse milho. Se for para silagem de grão farináceo, tá? Silagem de planta inteira, então em R5. Isso dá em torno entre 35 a 42 dias após o florescimento, tá? Depende do material, mas em torno de 35 a 42 dias após o florescimento, tá? Se a gente quer fazer silagem de grão úmido, aí já é na maturação fisiológica. No momento que formou a camada preta, colhe e faz a silagem de grão úmido. E se for semente em espiga, também em torno ali na maturação fisiológica, colhe em espiga e faz a secagem em espiga para posteriormente fazer a debulha, tá? Por quê? Porque daí você evita, tá no ponto de colher, aí deu uma chuva, aí umedeceu de novo o grão. Agora tá na hora de colher, aí estragou a máquina. Aí vai ficar mais um tempo o grão ali. Aí vai aumentando a quantidade de grãos ardidos, tá? Então, se for para colheita de semente, é para colher em espiga, em torno de 30 a 33% de umidade. Já se for para colher em grãos, em torno de 18 a 22% de umidade, tá? Para não dar muito dano mecânico, né, na colhedora. E também, quanto mais umidade, depois, na hora de entregar para a cerealista, ela pode descontar, né, porque ela vai ter que gastar com secador para secar aquele grão, e ela desconta no valor que ela vai pagar para o agricultor, tá? Então, aqui é algo interessante, que é a formação da linha de leite e camada preta. Então, aqui nós temos a linha de leite precoce, né? 1/4 da linha do leite, ela vai descendo daqui da parte externa do grão, ela vai descendo para o meio da espiga, tá? Vai descendo em direção ao sabugo, essa linha do leite. Então, aqui entre meio da linha do leite e 3/4 de linha de leite, que é um período mais recomendado para fazer ensilagem, tá? Aqui nós vamos ter a quantidade de matéria seca ideal, né? Sem grandes problemas de compactação, tá? E também não vamos estar colhendo cedo demais. A gente colher por aqui, ó, entre a linha precoce e 1/4 da linha do leite, a gente pode ter a planta ainda muito verde. Isso vai ocasionar uma grande liberação de chorume, tá? Então, liberação de chorume também não é interessante, que a gente vai estar perdendo muitos nutrientes através do chorume. Então, é interessante a gente colher quando tiver matéria seca em torno de 30%.
tá? Então, aqui a gente consegue ver a formação da camada preta. Então, aqui já tem a camada preta formada, aqui nesses últimos grãos aqui, a camada preta. Você tira o grão, dá uma pequena mordida na ponta aqui, você vai conseguir visualizar a formação da camada preta, que é quando a planta não recebe mais nada, o grão não recebe mais nada da planta em questão de nutrientes, nem de água. Tá? O consumo de água, né, por uma lavoura de milho, ela tem o seu pico, né, no período de florescimento. Então vejam aqui, ela sai da semeadura à emergência, que é em torno de 1,5 a 3 milímetros de água por dia, tá? Passa pelo vegetativo de 2,5 a 4,5, reprodutivo 4,5 a 6. No florescimento é que ela tem o pico de exigência de água, entre 6 e 8 milímetros ao dia, tá? Sendo que 1 milímetro é igual a 1 litro em 1 metro quadrado, tá? Então, quando os cultivares são disponibilizados e é feito o zoneamento agrícola, o que é considerado no zoneamento agrícola é isso aqui, é o florescimento, tá? Então, a recomendação, geralmente, do Ministério da Agricultura ou a recomendação de plantio que algumas empresas fazem depende muito de quando que esse material vai florescer e como que é o histórico daquela região com relação a chuvas. Se aquela região tem histórico de que tem falta de chuvas exatamente no período que vai dar o florescimento, se plantar nesse dia, será que não é melhor plantar uma semana depois e pegar a série histórica onde tem chuvas intensas, né? Então, é nisso que o Ministério da Agricultura se baseia, tá? No período de florescimento, tá? Para recomendar as melhores datas de plantio, a melhor janela de plantio, tá? Óbvio que, além dos climas estaduais ou regionais, existem microclimas que a gente conhece. Então, os agricultores conhecem já o histórico das suas lavouras, né? Então, isso que tem que ser levado em conta também. Esse é uma recomendação padrão, mas, né, os agricultores conhecem já as suas regiões, os extensionistas conhecem as suas regiões já. Onde que nós temos problemas, então, com deficiência hídrica? Então, se nós tivermos falta de chuva na semeadura até a emergência, nós não vamos ter a hidrólise do amido, não vamos ter a transformação do amido em sacarose, tá? Para fornecer a energia para o embrião. Então, nós vamos ter menos germinação e nós vamos ter um estande comprometido. Se essa falta de chuvas ocorrer no período vegetativo, nós vamos ter menos crescimento, tá? Mais plantas daninhas, vai demorar mais para a lavoura fechar, né? E fechar ali o dossel e sombrear, né? Para não ter as plantas daninhas. E também pragas. Então, nós também vamos ter o estande comprometido, vamos ter maior competição, tá? E se a gente tiver deficiência hídrica no período reprodutivo, menor estatura e redução da área foliar, né? Menos fotossíntese, assincronia floral, menos espigas e menos óvulos por espiga. Então, nós vamos ter mais espigas menores, tá? E nós vamos ter muito grão falhado na espiga. Qual que é a vantagem da semeadura antecipada? Ou seja, a semeadura na safra normal, né? Na primeira safra, tá? Ela diminui os riscos de falta de chuvas, possibilita, no caso de materiais mais precoces, possibilita implantar um segundo cultivo, ou no caso safrinha, hoje em dia não se chama mais safrinha, né? Já se chama segunda safra, né? Porque a produção de milho está sendo maior na safrinha do que na safra convencional, tá? Isso também otimiza o fluxo, tá? Então nós vamos ter colheita, secagem e utilização de máquinas e a entrada de receitas mais cedo, tá? Por isso fazer a semeadura antecipada. Tá? Às vezes até antes da janela de plantio, em alguns casos, né? Por exemplo, aqui em Santa Catarina, uma das coisas que mais impacta no momento de plantio é saber quando que vai ser a última geada. Então, locais mais próximos do Rio Uruguai plantam mais cedo, tá? Porque perto do rio não dá geada. Então, eles plantam mais cedo, antes da janela de plantio. E vantagem da semeadura tardia, safrinha ou segunda safra?
menor déficit hídrico na fase crítica, geralmente a safrinha tem déficit hídrico no estabelecimento inicial, ali né, em V1 até V3, mais ou menos, geralmente, aqui na nossa região, pelo menos, tá? Mas no período de florescimento, que é a fase crítica, não tem muito déficit hídrico, tá? E aumento do uso da área, então, né, ao invés da área já ficar esperando para fazer um cultivo de inverno, faz uma segunda safra. Quais são as desvantagens da semeadura tardia? Menor produtividade, tá? Principalmente devido à temperatura, conforme vai chegando no final do ciclo, a temperatura já começa a cair, tá? Mais pragas e doenças, principalmente se você fizer milho e depois milho, né? No caso das cultivares da Epagre, nós temos um alto índice de acamamento e quebramento. Eu já estou no segundo ano de experimentos, tá? Em milho safrinha aqui em Chapecó e em Xanxerê. E já nos 2 anos, nós já temos casos agora, já observei a lavoura, alto índice de acamamento. Então, as nossas cultivares, as nossas variedades de polinização aberta, não são indicadas para milho segunda safra. Tá? Dá muito acamamento e muito quebramento, certo? E também aumento dos grãos ardidos. Muita gente tem feito, né, agora, com o aumento da rentabilidade da soja, tem feito plantio de soja na primeira safra e na safrinha tem feito milho para silagem, tá? Só que o milho para silagem, ele também tem problemas quando cultivado na segunda safra, tá? A qualidade da silagem, ela é inferior. Então, se você está acostumado a fazer silagem na safra, tá? Na primeira safra, e resolve mudar toda a estrutura da sua empresa para produzir primeiro soja e depois fazer o milho e continuar com o mesmo sistema, fornecendo a mesma quantidade de complemento, mesma quantidade de silagem para as vacas, talvez não seja a melhor estratégia. Talvez você tenha que fazer um ajuste dessa ração para ver se você tem que aumentar talvez a quantidade de ração que você está dando de complemento para a vaca, além da silagem, tá? Porque a silagem em safrinha, ela é com uma qualidade nutricional inferior. Certo? Bom, aqui já falei então de todo o desenvolvimento da planta, né? E as épocas de semeadura. No caso de Santa Catarina, a janela de plantio começa ali segunda quinzena de agosto. Geralmente o pessoal começa a fazer a semeadura dos campos de milho, tá? Aí tudo depende de quais são os objetivos na lavoura. Então, se você tem o objetivo de fazer safrinha, é interessante pegar materiais que sejam hiperprecoces, superprecoces, né? Ou se você tem interesse em fazer um material, né, fique mais tempo na lavoura, pode cultivar um material com ciclo normal, tá? Em torno de 140 dias para completar o ciclo, por exemplo. Mas se você cultivar um ciclo normal, como as nossas variedades, você dificilmente consegue fazer uma segunda safra, tá? A não ser que seja, talvez, um feijão que é né, tem um ciclo bastante curto. Bom, tipos de populações. Que tipos de materiais nós temos de milho no mercado, tá? Nós temos principalmente 3 tipos de milho no mercado hoje, sendo o híbrido simples, o que está mais sendo comercializado hoje em dia, tá? Temos também híbrido triplo e híbrido duplo, tá? Esses híbridos, para eles serem feitos, eles precisam ter linhagens. O que são linhagens? São materiais que são autofecundados, ou seja, eles pegam o pólen daquela planta e colocam na espiga da mesma planta. Isso tem que ser feito de forma manual, tá? Então, eles vão, durante várias gerações, em torno de 10 gerações, eles autofecundam e vão extraindo linhagens, tá? Vão separando as linhas de plantas, vão vendo que planta aqui mais bonita, vão selecionando as plantas e vão autofecundando, tá? Então, durante 10 gerações é feita a autofecundação e obtém-se uma linhagem. Uma linhagem, ela é endogâmica, ou seja, ela tem todos os genes em homozigose, tá? Isso tem um problema que a gente chama de depressão por endogamia, então, geralmente, essas linhagens, elas são baixas, elas são pouco produtivas, tá? Por isso que um híbrido, geralmente, se a gente comparar apenas um híbrido simples com um híbrido duplo,
tá? Sem considerar transgênicos, a gente vai perceber que o custo de um híbrido simples ele é maior que o custo de um híbrido duplo, tá? Por questão de ele produzir menos, precisar de mais área para fazer. Então, a gente precisa que tenha uma linhagem A, que vai ser a linhagem fêmea, ela vai ter que ser despendoada, tá? Para receber o pólen de uma linhagem B, tá? Que vai ter uma alta capacidade de combinação específica, ou seja, elas se combinam muito bem e acaba que o filho dessas duas linhagens acaba dando um híbrido simples altamente produtivo, com uma estrutura foliar interessante e características agronômicas muito favoráveis, tá? Então, esse tipo de material aqui, de híbrido simples, ele é feito dessa forma, é cruzado duas linhagens. E como é que eu sei que linhagem combina bem com qual? Só fazendo. Não existe como você saber se a linhagem B vai se comportar bem com a linhagem A sem cruzar elas, tá? Não consegue, essa linhagem B aqui, ela é boa, acho que ela vai cruzar bem com a A. Não, só se você fizer o cruzamento você vai saber disso, tá? Por isso que o processo de formação de híbrido simples é tão complicado, porque a possibilidade de cruzamentos, dependendo do número de materiais que você tem, é enorme, porque você tem que combinar todos com todos, né? Para você conseguir saber quem que é bom com quem, tá? Então, assim, híbrido simples, linhagem A com linhagem B. E com relação à escolha de qual é o material que vai ser utilizado como genitor feminino, é o que produz mais grãos. O outro fica como polinizador, tá? Aqui o híbrido triplo, então, já são 3 linhagens, então a linhagem A, linhagem B e uma linhagem C, tá? E a gente tem, então, um híbrido triplo. Então, a gente tem aqui, nessa linhagem A com linhagem B, a gente tem aqui um híbrido simples. E desse híbrido simples, ele é cruzado com outra linhagem, forma um híbrido triplo. E no caso de híbrido duplo, ele é um cruzamento de 2 híbridos simples. Então, eu tenho um híbrido simples formado pelo cruzamento da linhagem A com a linhagem B, e eu tenho outro híbrido simples com a linhagem C cruzado com a linhagem D. Tá? Então, esses 2 híbridos simples se cruzam e a gente tem um híbrido duplo. Certo? Aqui só falando um pouquinho sobre as características dos diferentes materiais genéticos de milho, tá? Conforme seu grau de heterose. Então, os híbridos simples são os que apresentam maior produtividade, maior uniformidade, parece que é tudo clone um do outro, mas, por causa dessa uniformidade, ele tem uma baixa estabilidade. Então, qualquer problema que a gente tenha, né, na lavoura de ataque de pragas ou de déficit hídrico, algum problema ambiental ou manchas de solo, esse material não vai ser estável. E, obviamente, o custo é maior. A gente vai para as variedades, a produtividade é menor, se a gente comparar aqui, né? Uniformidade também é menor, a gente tem uma certa desuniformidade, é normal, é característica de uma variedade, mas devido a essa desuniformidade, a gente tem maior estabilidade, as plantas geralmente estão 2 dias de diferença de ciclo, isso dá uma estabilidade maior a esse material. E o custo também é menor. Bom, cultivares disponíveis, aqui eu utilizei um material que saiu há pouco, saiu em maio de 2020, tá? Esse material ele é publicado pela Embrapa, lá de Sete Lagoas, então é um material sementes de milho, nova safra, novas cultivares e contínua dominância dos transgênicos, tá? Aqui eles vão falar muito sobre 2019 e 20. Por quê? Porque eles fazem o levantamento junto às empresas produtoras de semente. Então, o que as empresas produziram de semente de 19 e 20 é o que vai ser entregue ao mercado para a safra 20 e 21. Tá? Todo o levantamento é feito junto às empresas multiplicadoras de sementes. Então, aqui, nós temos aqui um número de cultivares disponíveis no mercado de sementes de milho no Brasil, tá? Apenas um comparativo, que houve um salto aqui em 2009, 2010, e depois houve uma queda aqui a partir de 2016, devido à fusão de diversas empresas. Então, com essas fusões, houve a retirada de diversos materiais do mercado, porque não eram interessantes, né, de haver competição. Então, uma empresa comprou outra, tirou aqueles materiais do mercado, né, para ter domínio sobre o mercado. Então, por isso que a gente teve uma queda grande. Então, a gente vai ter em torno aí de 196 cultivares disponíveis para a próxima safra.
Na verdade, eu já vou considerar aqui 200, né? Porque quase 200, 198, 199 cultivares, porque as nossas 3 cultivares, né, de milho, as nossas 3 variedades de polinização aberta, não estão incluídas nesse estudo, porque nós não temos nenhum multiplicador de semente. Então, como eles fizeram esse levantamento com as multiplicadoras, né, ninguém multiplica a nossa semente, somos nós mesmos, então eles não incluíram já não incluem, tem tempo, né, desde que eu entrei eles nunca incluem esse material, o nosso material nesses estudos, tá? Então, aqui mostrando também uma grande participação dos cultivares transgênicos, tá? Então, nós temos em torno de 67%, vamos ter em torno de 67% de materiais transgênicos, tá? Dentro desses 196, então 131 materiais serão transgênicos, tá? Então, aqui mostrando uma evolução do número de cultivares com eventos transgênicos e a porcentagem desse em relação ao número de cultivares totais, tá? Então, nós tivemos aqui um número grande. Aqui houve uma diluição, né? Porque aqui, como vocês viram aqui, né? Nós tivemos um grande número de cultivares. Então, acabou que ficaram 59%, mas teve um grande número aqui de cultivares transgênicos. Então, desses 196 cultivares disponíveis, em torno de 86% são híbridos simples, tá? 6% são híbridos triplos, 4% híbridos duplos, 2,6% são híbridos intervarietais, então são 2 variedades de polinização aberta que se cruzaram, tá? Fizeram um cruzamento de híbridos intervarietais. Aqui não entrou na conta, né, de porcentagem, mas nós temos 11 variedades, se a gente considerar mais as nossas 3, tem 14 variedades no mercado, 2 Papo Cross, e 28 materiais não tiveram a genética informada pelas empresas. Falam, olha, nós estamos fazendo esses, mas na hora de montar a tabela eles não informaram que tipo de genética era, tá? Para fazer esse levantamento da Embrapa. Então nós não sabemos. 28 materiais, vamos saber só quando chegar no mercado que materiais são esses. Devem ser alguma coisa que eles estão inventando por aí. Tá? Então, aqui mostrando também a variação do percentual de cultivares disponíveis no mercado com relação ao ciclo de desenvolvimento. Tá? Então, aqui nós vamos ter uma predominância de materiais precoces. Tá? Materiais precoces são em torno de 830 a 890 graus dia, tá? Para o ciclo. Tá? E aí tem os superprecoces, um pouco menos. Semiprecoces eu não consegui achar na literatura o que são os semiprecoces, onde que eles entram, tá? Os hiperprecoces, então, são abaixo de 780 graus dias, né? Então, tem em torno de 100 dias para completar o ciclo, né? E os normais em torno de 1%, um pouquinho mais se a gente considerar que os nossos 3 materiais também são materiais de ciclo normal, tá? Então, aqui já sempre houve uma predominância por materiais precoces. Aqui mostrando, então, uma distribuição de cultivares em relação à tecnologia transgênica e em relação ao total de materiais presentes no mercado de sementes. Então, aqui nós temos o número de cultivares com o evento. Então, AgriShure Viptera, nós temos aqui nós temos uma grande predominância aqui do VT Pro 3, tá, em torno de quase 20%. Dos materiais são VT Pro 3, tá? 25 materiais do PowerCore Ultra, tá? Então aqui nós temos uma tabela também deles mostrando vários desses materiais, tá? O RR2, em torno de 8 materiais. Os materiais RR geralmente são indicados mais praticamente só para refúgio, né? Então, hoje em dia nós não temos materiais convencionais nem para refúgio, né? Eles colocam pelo menos RR para o pessoal poder passar Roundup, né, passar o glifosato na lavoura inteira, inclusive no refúgio. E aí controla todas as plantas daninhas, né? Sendo que o refúgio é apenas para pragas, né? Não é para plantas daninhas. Bom, já chegando quase ao final aqui, né? Acho que eu estou dentro do tempo ainda. Falando então um pouco sobre os nossos materiais, agora falando sobre as vantagens de utilização de variedades de polinização aberta, tá?
diferente de híbridos simples, híbridos duplos e híbridos triplos, uma variedade de polinização aberta, ela pode começar por uma mistura de diversos materiais. Vários materiais híbridos simples, vários materiais híbridos duplos, vários materiais híbridos triplos, outras variedades dentro. Tudo tu pode misturar, obviamente que tu tem que misturar isso com um certo critério, né? Que tenham ciclos semelhantes, que tenham características de grão semelhantes, senão a bagunça vai ser muito grande e até tu chegar no material comercial vai demorar muito mais tempo, tá? Então, uma variedade de polinização aberta, ela tem sementes de menor custo. As nossas variedades, por exemplo, elas são R$ 100 o saco de 10 quilos, ou seja, é R$ 10 o quilo de semente, tá? Então, se tu precisa de 2 sacos para fazer 1 hectare, tu gasta R$ 200, tá? De semente. E entre 200 e 250, né? Depende muito da peneira. Tem maior plasticidade, porque as plantas têm em torno de 1 a 2 dias ali de diferença de ciclo. Nós tivemos matérias aí muito bem levantadas pelo pessoal do marketing falando sobre o estresse hídrico. Então, nós tivemos um problema de chuvas muito grande em Santa Catarina nessa última safra, e o desempenho das nossas variedades de polinização aberta foram relatadas como sendo surpreendentes. Parece que nem pegou. Encheu muito bem grão. Por quê? Porque mesmo tendo a sincronia floral em um período de florescimento, umas plantas estão... essa planta aqui está emitindo pólen hoje, a outra já emitiu pólen e já tem 3 dias. Aquela que já tem 3 dias pode ser que ela seja mais impactada, mas aí a outra que está começando a produzir pólen agora, ela vai produzir pólen que vai fecundar os estilos estigmas daquela planta que já está 3 dias avançada, né? Então, existe aí um certo balanceamento, vamos dizer assim, né? Uma planta compensa a outra, né? É um contraponto, é um material diferenciado, é algo que as empresas não estão interessadas em trabalhar. Pode ser utilizado como refúgio, né? Então, se não quer utilizar o nosso material para colocar na lavoura inteira de transgênico, pode utilizar nosso material convencional como refúgio, mas não vai poder passar Roundup, né? Não vai poder passar glifosato nos nossos materiais, porque senão vai matar tudo, tá? Então, tem que passar outros produtos para fazer o controle de plantas daninhas, tá? Ciclo. É um ciclo tardio, né? Um ciclo normal, em torno de 140 dias para completar o ciclo. Isso dá mais tempo, vamos dizer assim, para os agricultores que trabalham com máquinas da prefeitura, máquina que é alugada, máquina que é emprestada, porque nem sempre aquela máquina vai estar disponível no momento exato que você precisa. Então, tu tendo um material com ciclo maior, tu tem mais tempo para se planejar. E se os outros vizinhos acabam todo mundo fazendo o ciclo precoce, tu vai lá e pega um material de ciclo normal, quando tu tiver que usar a máquina, eles já vão ter utilizado, tá? Então, eles já não vão mais estar precisando da máquina. Então, já possivelmente nem tenha mais fila. Tá? O nosso material também pode ser utilizado para fazer silagem. Qualquer um dos nossos 3 materiais fazem uma silagem de excelente qualidade, tá? E eles podem ser utilizados no sistema de leite orgânico, tá? Só que as nossas sementes, nós como produtores de semente, nós não produzimos a nossa semente no sistema orgânico. Então, como nós não temos no mercado sementes de milho orgânica, o sistema de orgânicos, né, o sistema de certificação de orgânicos, ele permite a compra de materiais convencionais sem tratamento, tá? Só que o agricultor orgânico ele vai ter que fazer pelo menos uma geração de cultivo orgânico na sua propriedade e extrair as sementes e daí sim ele continuar fazendo os cultivos orgânicos, tá? Então, o sistema orgânico permite esse tipo de jogada, vamos dizer assim. E também as variedades VPA, elas permitem a produção de semente própria pelo agricultor. Porém, nós temos aí que levantar alguns pontos, tá? Porque a semente, o processo de fazer uma semente não é igual ao processo de fazer grão. Principalmente pelo momento de colheita, tá? E pela possibilidade ou não de danos mecânicos. Então, quando alguém fala para mim que quer produzir as suas próprias sementes, eu falo, ok,
pode produzir essa semente. Mas você tem que colher no momento que fizer formar a camada preta, você tem que colher em espiga, tá? Seca na sombra, aquelas espigas, e vai debulhar à mão, porque senão vai dar muito dano mecânico, tá? Então debulha à mão e utiliza só o meio da espiga. E guarda de forma, né, talvez na geladeira, dentro de garrafa PET, bem cheio, com umidade em torno de 13%, né, 13 a 15% de umidade, e controlar muito bem os carunchos, porque caruncho ele pode vir do campo já, a maioria dos carunchos já vem do campo, tá? Então cuidar muito o caruncho, e aí no ano seguinte faz a semeadura da própria semente. Porém, o custo é baixo, em torno de 100 reais o saco de semente, saco de 10 quilos. O agricultor teria que pensar, será que vale a pena eu produzir minha própria semente, ao invés de comprar uma semente já com alto vigor e alta germinação? Ele pode colher uma espiga doente, sem querer, né? E aí não vai ter tanta sanidade. Então, ele tem que tomar bastante cuidado na hora de produzir a sua própria semente. É algo que ele pode, mas com muitos cuidados, certo? Bom, e aqui eu queria só dar uma pincelada de como que funciona o processo de melhoramento de VPA. Ele é bem diferente de um processo de melhoramento para híbridos simples, duplos ou triplos. Então, o melhoramento para a variedade de polinização aberta é através de uma técnica que a gente chama de seleção recorrente. Então, após fazer aquela mistura, deixar todo mundo se cruzar, né, do primeiro bloco que você pegou de vários tipos de materiais, você começa, a cada ano, você começa a fazer seleção desses materiais, tá? Então, é um método cíclico, que permite obter a cada ciclo genótipos superiores ao obtido no ciclo anterior. Então, o ciclo zero seria a primeira obtenção, né? Então, deixa os materiais todos se cruzarem, obtém as progênies. No caso aqui, eu faço a avaliação e seleção em um momento diferente do momento que eu faço a recombinação. Então, quando eu obtenho essas progênies, eu pego parte dessas sementes, mais ou menos metade, tá? Para avaliar. Cada progênie eu avalio. Então, eu avalio em teste de progênie, com 3 repetições em 3 locais, tá? Então, depois que eu avaliei, eu faço a seleção e aí eu volto nessa semente remanescente e só cruzo o que deu bom aqui, o que deu bom no teste de progênie. Então, eu só cruzo eu só vou recombinar o que deu bom aqui no teste de progênie, tá? Então, essa é a forma que eu tenho feito, tá? Antes era feito tudo no mesmo momento, tá? Avaliação, seleção e recombinação eram feitos no mesmo momento. Quando eu entrei, eu resolvi modificar isso, porque o ganho de seleção é muito maior quando você usa sementes remanescentes. Então, é um ciclo que dura em torno de uns 10 anos, mais ou menos, até sair umas variedades interessantes, tá? Então, as variedades que nós temos no mercado. Antigamente existia Empasque Condá Oeste, na época que era Empasque, né, ainda era empresa de pesquisa agropecuária de Santa Catarina, depois se tornou a Epagre, e aí teve o lançamento da SCS 153 Esperança. Esses 3 materiais já estão, já estão fora do mercado, né, e hoje nós temos o Fortuna, Catarina e Colorado. O último lançamento foi em 2010, e eu estou trabalhando, vou começar a fazer os VCUs dos materiais em desenvolvimento esse ano, para ver, no próximo 2, 3 anos, talvez a gente consiga lançar algum material, tá? O programa é ativo, programa de melhoramento, tanto para grãos quanto para silagem, tá? A gente chama de silagem. Então aqui tem uma foto bem bonita, né, mostrando o grão colorado, uma espiga de colorado aqui uma espiga de fortuna, né, o grão mais duro, e aqui uma espiga de Catarina, o grão mais amarelo, um pouco mais dentado. Tá? Então, tanto o Catarina quanto o Colorado, a gente considera grão semidentado, né? Aqui mostrando, então, as fotos bem típicas aqui do Catarina, do Fortuna e do Colorado, tá? Todas elas têm alto empalhamento muito bom, e aqui espiga, como é que se diz mesmo? Decumbente, tá? Espiga decumbente. Então, quando ela chega na maturação fisiológica, ela vira para baixo, né? E aí, se chover, não entra água na espiga, não apodrece a espiga.
Aqui só alguns dados rápidos, esses dados são de 2016, tá? Mostrando, então, os desempenhos desses materiais em Chapecó, Campos Novos e Papanduva, que é ali perto de Canoinhas, tá? Então, nós tivemos aí em torno de Catarina, por exemplo, campeão de produtividade nos três, tá? É o que mais produz. Fortuna produz um pouco menos, tá? Então, Fortuna é o mais indicado para, no caso de quiser fazer farinha de milho, fubá, essas coisas. Fortuna é o mais indicado. Catarina é o mais indicado para milho grão, no caso de for vender para cerealista ou para milho verde, tá? Tem um sabor bem gostoso, o Catarina. E o Colorado é mais algo para, né, ser diferenciado, uma questão da coloração. Ele é bem bonito, dá para fazer farinha dele também. Tem um colega nosso, o nosso colega Nicolau, ele fez já macarrão das nossas variedades, e o macarrão do Colorado fica muito bonito, que fica um macarrão vermelho, né? E, e ele pode ser muito bem utilizado. Também o Colorado é interessante para quem vai participa no mercado, por exemplo, com ovos caipira, né? Então, esses ovos caipira, se tu alimentar as aves com sementes de colorado, com grãos de colorado, você possivelmente tenha ali uma gema mais avermelhada. Isso pode dar um, um ganho econômico, né? Para uma gema mais avermelhada, certo? Bom, aqui mostrando mais uma vez, então, olha o incrível empalhamento que tem os nossos materiais, né? Empalha muito bem a espiga. Aqui uma fotinho também, né? Antes de eu terminar aqui, eu queria mostrar também, tem umas tabelas, já que eu tenho alguns minutinhos ainda, eu gostaria de só mostrar aqui rapidamente, tá? Eu fiz aqui peguei essa tabela do nosso colega Leandro Ribeiro e dei uma atualizada lá em 2017, se eu não me engano. Eu atualizei essa tabela. Eu tentei atualizar agora no site do Conselho de Informação sobre Biotecnologia, mas o site está fora do ar. Não sei se foi tirado, se esse conselho foi removido, alguma coisa assim. Tá? Então, não consegui atualizar essa tabela. Mas só para mostrar para vocês como que se deu até agora, né, o desenvolvimento desses materiais transgênicos. Então, tudo lá começou no Hildegard, tá? Que era resistência a insetos, tá? O organismo doador T, Bacillus thuringiensis, tá? Pela Monsanto. Depois tivemos o Liberty Link, tá? Da Bayer, tolerante a herbicida. O TL, que é uma junção dos dois, daí no caso, né? Se juntou. Aí depois tivemos o Roundup Red 2, também tolerante a herbicida. Vários materiais aqui tolerantes a herbicida, Herculex, Hildegard, com RE2, Viptera, que daí também é uma outra proteína, também tirada do organismo BT. E esse BT é um Bacillus thuringiensis, é um entomopatógeno, tá? É um fungo que mata a lagarta, né? Então eles resolveram ver que proteína era essa e conseguiram sintetizar isso, tá? Herculex, Hildegard, Viptera, né, em 2010, depois já lá para 2010 já começamos a ter altos índices de piramidação, né? Então aqui no Power Core já são várias proteínas de resistência a inseto, três de resistência a inseto e duas de tolerância a herbicidas, né? O Optimum Intrasec também, né? E por aí vai, as combinações vão mudando, mas, né, vai mudando, um tipo de proteína vai um pouquinho diferente, né? Aqui já 2013 já tivemos o Herculex Extra, Agrisure Viptera, o Enlist também aqui, ó, tolerante a herbicida, também outra proteína, o Roundup Ready com o Liberty Link, a Monsanto, tá? Aí que tivemos outras piramidações. Aqui temos em 2015 uma boa piramidação do Agrisure Duracade, tá? O 5222 também altas piramidações, ó, né? Aqui nós também tivemos um restaurador de fertilidade masculina, tá? Isso aqui é para cruzamentos, né? E aí eu não consegui. Aí depois tivemos o Genuit Smart Stacks também, altas piramidações aqui, também várias proteínas diferentes. E depois nós tivemos o Enogen, que é um material que ele
modificou a alfa-amilase. Tá? Isso faz com que, no momento que se vai fazer etanol de milho, a conversão de amido em sacarose, ela é acelerada por causa dessa alfa-amilase modificada. Tá? Então, acaba que se torna mais barato o processo de fazer o etanol à base de milho. Tá? Isso aqui foi, obviamente, lá dos Estados Unidos, né? Onde eles fazem muito etanol à base de milho. Aqui nós utilizamos principalmente a cana-de-açúcar, mas ele estava ainda para ser aprovado, isso em 2017, quando eu vi, depois eu não consegui ver se ele já tinha sido aprovado ou não. Tá? E o Genuit Drug Guard, que é para tolerância seca, tá? Então, essa proteína aqui, ela permite uma regulação maior, né, da tensão da água na célula da planta, né, com que ela resista mais a ter perdas de água em um momento de seca. Então, pode ser que lá fora seja muito seco, mas com ela tendo uma tensão maior, ela vai segurar mais água, vamos dizer assim, dentro da célula, tá? Assim, grosseiramente falando, tá? Então, aqui também tivemos outras piramidações, tá? Em 2017. Acho que fiquei dentro do tempo. Então, pessoal, é mais ou menos isso. Eu aproveito, então, né, já agradecer a todos, mas vamos para o momento aí, ver o que o Ricieri e o Hector receberam aí de perguntas, de questionamentos, ou de comentários, né, e o pessoal até pode ir fazendo novas perguntas ainda no chat, tá? Então, Ricieri, contigo, Hector, contigo também. Boa tarde, participantes. Boa tarde, Felipe. Parabéns aí pela apresentação. É muito clara e objetiva. Tivemos poucas perguntas. Se alguém mais quiser colocar no chat perguntas, ou depois fazer verbalmente também, né? Eu vou passar aqui a primeira questão. Então, Felipe, nós estamos aí falando durante toda a hora e meia que você conversou, girou entre 120 e 140 pessoas participando aí, tá? Era um grupo bom aí que estava te escutando. A primeira pergunta foi trazida pelo participante Ramon Pinheiro, e ele diz o seguinte: o que se pensa como MIP, né, Manejo Integrado de Pragas, para o percevejo barriga verde? Olha, eu acho que essa pergunta, se eu for falar alguma coisa aqui, eu posso estar falando alguma bobagem. Eu recomendo que essa pergunta, senhor Ramon, você redirecione quando tiver a palestra do Leandro do Prado Ribeiro. Vai ser daqui a alguns dias, não é, Donato? A do Leandro vai ser dia 7. Dia 7 de setembro. Ele é a pessoa mais recomendada para te falar sobre manejo integrado, tá? Ele que fez os estudos, eu dei aqui uma pincelada só sobre alguns estudos que ele fez, mas eu acho a pessoa ideal para te dar uma resposta bem baseada, bem formulada e com muito estudo sobre isso. Né? Felipe, Hector e demais colegas também, né? Antecedendo ao dia 7, né? No dia ali na palestra que antecede a do dia 7, então no dia 3 de 7, dia 3, né, nós vamos ter a palestra também sobre manejo integrado de pragas, né, e o percevejo é uma praga, então aí é com o Dr. Rodolfo, e aí ele também pode tratar a respeito disso. Tanto o Rodolfo quanto o Leandro, eles são os mais indicados para falar sobre o manejo integrado, porque eles são os entomologistas, né? O Ramon já deu aqui o ok. Não ter conhecimento suficiente para poder lhe repassar assim de um momento, mas para evitar dar alguma informação equivocada, eu sugiro aguardar ele. Ele já deu ok aqui, que aguarda a próxima palestra que vai se tratar do assunto. A outra
pergunta, talvez tenha um assunto também posterior, mas se quiserem se sentir à vontade a responder, vem do Diogo Luiz. Quais estratégias eu poderia utilizar visando minimizar os efeitos de veranicos na cultura do milho, sabendo que o seu sistema radicular é naturalmente superficial? Como minimizar o efeito de veranicos? Aí você está falando de primeira ou segunda safra? Em qualquer situação, né? Qualquer situação. Olha, o problema de veranicos, pelo que eu percebo, é mais o problema de déficit hídrico, né? Quando a gente tem veranicos, são calor muito intenso e pouca chuva, né? Então, óbvio que alguns efeitos ocorrem, mas o principal seria verificar o histórico da região, né? Para ver quando que esses veranicos costumam acontecer e quando fizer a semeadura, tem uma estratégia de que o período de florescimento dessa lavoura não coincida com a época histórica de ocorrência desse veranico, né? Eu acho que assim você consegue escapar, principalmente no período de florescimento, que é o período que a planta mais precisa que não tenha estresse hídrico, tá? Acho que seria mais ou menos por aí. A Epagciran tem melhorado a cada ano aí as informações meteorológicas, né? E dá para confiar em informações para basear sua semeadura em épocas mais propícias, né? Dentro do possível, né? Uma terceira questão, vindo do Ramon Pinheiro também, seria interessante utilizar mais de um híbrido num único plantel, no sentido de misturar as sementes de diferentes híbridos na semeadora? Sim, seria interessante. Tu poderia fazer esse escalonamento até ou tu poderia utilizar diferentes híbridos, ou tu poderia até fazer um certo escalonamento na sua propriedade, tá? Se você for utilizar diferentes híbridos, tentar pegar híbridos, já que esse é o objetivo, pegar híbridos de diferentes ciclos, mas não colocar eles misturados na semeadora, tá? Porque isso aí, se eles têm diferentes ciclos, na hora que for colher, vai ser complicado regular a colhedora, tá? Porque daí tu vai ter material um pouco mais seco e o material um pouco mais verde, né? Então isso daí pode te dar perdas econômicas. Então, eu vou formar glebas, né? Forma pequenos quadrados onde você vai fazer um escalonamento do mesmo material ou fazer materiais diferentes, tá? Isso pode ser, dependendo do tamanho da lavoura, isso seja talvez até interessante para otimizar a utilização das máquinas, né? Então, você fazendo esse escalonamento, você vai fugir das épocas, né? Vai ter um balanceamento, vamos dizer assim, né? Cada gleba vai ter cada quadrado, vamos dizer assim, vai estar no estágio fenológico um pouco diferente, sendo que seja 1 ou 2 dias, pelo menos, né? Você já vai conseguir escapar de alguns eventos climáticos, eventos não programados, mas não planejados, né? E vai ter uma melhor utilização das suas máquinas, né? Porque daí você vai colher todos eles, conforme você vai colhendo senão daqui a pouco, nessa semana, não conseguir colher o material da gleba 3, né? Mas ele está uma semana para frente, então não tem problema, ele pode esperar uma semana, ele não vai perder qualidade de grão. Muito bem. Antes da próxima pergunta, só lembrando aos participantes, né? Quem porventura não está ainda no grupo de WhatsApp do curso, tem o link ali no chat para preencher, né? Para entrar no grupo de WhatsApp. Está ali também disponível o formulário para preenchimento de presença na palestra de hoje, né? Então, os certificados de participação são por cada etapa, né? E para receber o certificado tem que preencher o formulário de participação. Então, se porventura não preencheu ainda, está disponível ali para preencher. E reforçando, né, essa palestra está sendo gravada, né, com a permissão aí do Felipe, será disponibilizada no grupo de WhatsApp e na TV Ater, do nosso colega Felipe, lá do sul do estado, no canal do YouTube, né, TV Ater. Vai estar disponibilizada também essa palestra para quem tiver interesse em assistir posteriormente, né. Tem alguns colegas que reclamaram aqui no chat que estavam no escritório atendendo e não puderam prestar muita atenção na apresentação, então eles podem ir no conforto do lar depois assistir uma TV com a apresentação do Felipe aí com mais calma e pegando todos os detalhes. Uma quarta pergunta, Felipe. Valdir André Baggio, nosso colega lá do Dr. Pedrinho,
estão surgindo plantas com buquês, várias espigas na mesma planta. O que pode ser? Bom, estão surgindo no sentido de estão lançando materiais ou está surgindo na lavoura? Eu não entendi muito Surgindo bem. na lavoura, pelo que eu entendi Na aqui, lavoura. plantas com buquês. Certo, isso aí com certeza lá no início do estabelecimento da lavoura, ali no estágio V3, ali entre V3 e V4, deve ter acontecido algum estresse climático ou alta incidência de pragas, houve algum desbalanço fisiológico na lavoura, tá? Que houve algum desbalanço, ocasionado por algum fator, sendo biótico ou abiótico, tá? Que eu já vi isso acontecer em algumas lavouras e foi por causa de cavalo que entrou, pisoteou e as plantas, né, ficaram bem bagunçadas ali, e isso geralmente é causado por algum estresse climático ou algum ataque alto de insetos, tá? Mas isso não é normal de acontecer. O pessoal que está cumprimentando, né, agradecendo o Felipe pela palestra, dando os parabéns. Daniele, nosso colega de Indaial, né, ótima palestra, parabéns aos organizadores, palestrante. Deixa eu ver aqui, surgiu mais uma pergunta, Darcy Poli, nosso colega de Benedito Novo. O plantio mais profundo melhora a condição de estresse hídrico? Não necessariamente. Não necessariamente, porque a planta ela não vai. O plantio mais profundo vai ser o quê? 5 centímetros mais profundo? Né? Isso não vai dar uma diferença assim tão significativa, né? Esse plantio mais profundo ele é mais indicado quando a gente vai fazer se eu não me engano, não sei se eu vou trocar aqui, mas se eu não me engano, quando o solo está frio, a gente planta mais fundo, né? Uma planta mais raso. Agora eu fiquei na dúvida. Mas, em alguns momentos esse plantio profundo ele é indicado, mas eu não acredito que isso, para condições de deficiência hídrica, o plantio mais profundo não vai surtir tanto efeito, né? O que surte mais efeito é você entender quando que ocorre os períodos de seca na sua lavoura e evitar que esse período de seca coincida com o período de florescimento. Essa é a principal estratégia que eu acho que aqui mais vai impactar na parte de estresse hídrico. O Diogo Luiz Vieira da Rosa, ele traz uma pergunta aqui que foi tratado na capacitação na etapa anterior, mas não custa a gente reforçar a orientação, né? Ele pergunta, qual seria o melhor momento para fazer adubação nitrogenada na cultura do milho? Aplicações tardias de N no limite da entrada do trator podem incrementar em produtividade? Olha, tudo depende da quantidade de nitrogênio que você vai aplicar, né? Então, as aplicações, elas podem ser feitas num período só, em torno ali de V4, mais ou menos, até V6, né? Que é o período melhor, assim, que a planta mais vai absorver, né? Ou fazer a plantio, a adubação nitrogenada em 2 épocas, né? Particionar ela, tá? No caso do limite do trator, vai ser em torno ali entre V5 e V6 mesmo, né? Geralmente o período que a gente faz a adubação nitrogenada é quando quase o trator não entra mais, né? Porque daí Seria no V8, né? Ali em torno de V6 é o mais indicado, né? Que a planta mais necessita de adubação nitrogenada é na fase de V6, né? V8 já é um pouco mais tarde, não vejo tanta necessidade de esperar tanto. Na etapa anterior, né, foi tratado o assunto, né, e a recomendação passada pela palestrante naquele momento foi V4 e V8, no caso de 2 aplicações. Isso, no caso de 2 aplicações, e V6 no caso de uma. O Elvis Tafarel aqui, ele só colabora aqui, dizendo que o plantio mais profundo quando tem período mais seco, no período de plantio de não estiagens e não estiagens durante o ciclo. Certo. Obrigado, Elvis. Me salvando.
Não sei se alguém mais tem alguma questão, pode fazer verbalmente também, né, Donato? No chat. Pode, né? Era isso. Tem mais algum comentário no chat? Ou senão a gente pode abrir para mais umas 2 perguntas daí verbais aí, né? Se o pessoal tiver à vontade. No chat era isso, né? Só tem aqui o reforço da informação aqui pela Maria Luísa, né, da questão do formulário Google ali para a questão do certificado, né? Importante que preencham, né? Completo, todas as informações, porque as informações que estão lá no formulário são as informações que a gente precisa para preencher o nosso sistema que vai gerar o certificado, né? Então, por isso a solicitação da Maria Luísa, que é insistência para que preencha com todas as informações do formulário de presença na capacitação. O que tinha de perguntas e comentários no chat era isso aí, Donato. Está contigo. Hector, Donato, Oi? eu estou vendo que tá tendo uma grande saída do pessoal, então antes da gente talvez passar a palavra, né, para o pessoal fazer as perguntas de forma verbal, antes disso eu gostaria de agradecer a todos que participaram, penso que já saíram 40 pessoas aqui, né, mas gostaria de agradecer mesmo assim a todos que prestigiaram a palestra, espero que eu tenha contribuído, né, um pouquinho de conhecimento, nem que seja, né, com vocês. Mas vamos passar agora as perguntas de forma verbal. Desculpa, Donato, eu só queria... Não, eu ia passar para tuas considerações finais daqui a pouquinho, mas tudo bem. Vamos ver, alguém tem alguma pergunta verbal que queira fazer ao doutor Felipe? Se não temos, então, né, já demos a oportunidade, né? Então, fica à vontade, Felipe, aí para fazer as considerações finais aí, né, para, assim, eu, né, digo que achei, né, excelente a tua abordagem aí, né, na temática que a gente tem assuntos, né, nós tentamos fazer a programação junto com os outros colaboradores que são sequenciais, então, né, por isso que é importante que o pessoal vá assistindo cada palestra, porque ela vai avançando até nós chegar ao final das culturas e até chegar a fazer a secagem do grão. Nós vamos chegar a isso depois, só falta fazer, tiver a oportunidade de fazer um encontro pessoal daí presencial para a gente comer uma polenta e uns bolos de milho também, né? Mas é uma evolução, tá? Uns pão de milho. Mas assim, eu né, agradeço, né, novamente esse teu desafio e deixo à vontade, né, para te fazer algum comentário aí, as tuas últimas considerações. Bom, Donato, eu só tenho a agradecer e a parabenizar todos os envolvidos na organização desse curso de grãos, né? Achei toda a programação muito bem encaixada, né? Tá tudo caminhando bem, o conhecimento está sendo de forma crescente e está sendo de acordo com como o agricultor faria na sua lavoura. Então é isso, ele primeiro ia pensar em como preparar o solo, depois ele vai pensar em qual cultivar, depois ele vai pensar como colher, depois ele vai pensar como secar, né? A palestra antes foi como plantar, né? Então foi muito interessante como que o conhecimento foi montado, como que o crescimento de conhecimento, né, foi sendo montado. Então só tenho a parabenizar todos os organizadores, né, agradecer a todos que puderam ficar um pouquinho do seu tempo, um pouquinho da sua sexta-feira, né, aqui para ouvir um pouquinho sobre o que eu já estudei sobre milho, né? Não sei tudo, muita coisa eu não sei, muita coisa ainda tenho para aprender. Aprendo muito toda vez que eu converso com cada um de vocês que estiveram aqui, né? Então, cada pergunta é uma cutucada para a gente melhorar, para a gente ir atrás do conhecimento. E se a gente não sabe, não tem certeza, a gente vai ir atrás para dizer, não, próxima vez que alguém me fizer essa pergunta, eu tenho que saber, né? Então, eu só tenho a agradecer. Aqui o CEPAF está sempre de portas abertas, agora nem tanto por causa da Covid-19, né? Mas assim que tudo isso passar, vocês são todos convidados a visitar a nossa casa aqui, né? Então, todos convidados a conhecer a propriedade, conhecer os trabalhos que são desenvolvidos aqui, né? E quem quiser conhecer um pouco dos nossos materiais, né? A partir do dia 1º de julho, nós vamos receber as demandas de milho, né? Para fazer as vendas de milho, nós temos aí uma boa quantidade já produzida, em torno de 36 mil quilos, 35 mil quilos de sementes produzidas, né, considerando as 3 variedades.
e para fornecer, e em breve, acho que semana que vem, deve sair o edital de chamada pública para multiplicador de sementes. Então, nós estamos precisando de parceiros que multipliquem as sementes. Nós precisamos, a gente não dá conta de atender toda a demanda, né? Nós fornecemos 35 mil quilos, mas nós já temos aí um estudo de em torno de 100 a 200 mil quilos de sementes, acho que 200 mil quilos de sementes que seriam absorvidos pelo mercado, né? Então, a gente não consegue produzir, muita gente recebe não, muita gente fica sem as nossas sementes, né? Então, a partir da semana que vem, nós vamos ter aí um edital de chamada pública para multiplicador de sementes de milho da Epagre, tá? Então, fiquem atentos aí que em breve vai sair no nosso portal. Agradeço mais uma vez e me coloco à disposição, tanto no grupo quanto por e-mail, telefone, né? Podem entrar em contato sempre que quiserem conversar sobre milho, conversar sobre as nossas variedades, conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho. Muito obrigado novamente, né, Felipe? Muito obrigado a todos. Não sei se o Ricieri, Hector, ou Elvis, ou alguém quer fazer mais alguma consideração. Senão, a gente vai encerrando de minha parte. Hector, alguém? Mais não. Acho que fechou. Agradecemos e bom final de semana. Isso, então nós agradecemos, né, novamente a participação de todos, né? Um bom final de semana a todos e até terça-feira na nossa próxima palestra, então, como nós já conversamos, tá? Um abraço a todos e um bom final de semana. Obrigado.